Oi, gente, boa noite. O povo tá começando a chegar. Amandíssima, bem-vinda. Tô me ajeitando aqui com o trem que faz tempo que eu não faço live, algumas coisas mudaram. Já não sou lá essas coisas com essa questão tecnológica. Mas bora lá, tá rolando. Me ouve bem? Dá um joinha aí. Esperar um tempinho, uns 3, 4 minutinhos para o pessoal entrar. A gente tem 8 pessoas inscritas. Ah, que bom que você me ouve. Então tá jóia. Que bom que você conseguiu estar aqui participando. Achei legal o seu relato sobre o conhecimento do ciclo e as mudanças que ele causa, né? O processo de consciência que ele traz pra gente. Realmente é bem interessante. É um mapa, né? Costumo dizer que ele é um guia aí para nossa vida. A partir do momento que a gente toma consciência dele e consegue, né, ir articulando, né, nosso dia a dia, programando as coisas de acordo com as nossas fases do ciclo, a gente torna um pouquinho mais, claro, né, quanto mais consciente, mais saudável. Mas um pequeno passo já traz um pequeno bem-estar também. Ah, legal, você tá no trabalho. Flaviana também chegou. Boa noite, Flá. Que bom que você tá aqui, conseguiu. É isso mesmo. Se estende, né, para quem tá ao nosso redor, não é um benefício só para nós mesmas, é para o todo. Familiares, colegas de trabalho, colegas de estudos, de coletivos, enfim. Qualquer lugar que a gente tenha, né, que conviver, esse conhecimento do ciclo, ele traz benefício, ele se expande, né? Esse benefício, ele se expande para além de quem só menstrua. Tem um cachorro de fundo aqui, tá? Que eu tô fazendo de casa mesmo. Esperar mais um pouquinho. Oi, Fê, que bom que você tá aqui, que legal. Livinha, meu amorzinho, que bom que você tá aqui também. Tão gostoso a família participar. Oi, minha querida, que bom que você tá aqui. Legal, muito bacana. Tava conversando com a Amanda que o quanto esse conhecimento do ciclo ele se estende para além, né, de quem menstrua, né, que as pessoas que convivem com a gente também se beneficiam, né, desse conhecimento, né. Tanto a gente passa a se tratar melhor e também a não ficar usando, né, de sentimentos que estão vindo, às vezes numa fase mais desafiadora, para descontar nas pessoas e tudo mais. Assim como as pessoas também passam a entender
que somos cíclicas e que cada fase tem lá suas questões, tanto de potencialidades quanto de desafios, e é sobre isso que a gente vai falar aqui, hoje especificamente da fase menstrual, que também apresenta suas potencialidades, né? Não são só desafios. Então, a partir do momento que esse conhecimento, né, se estende, né, para as pessoas que a gente convive, elas e eles também passam a nos tratar de uma outra forma, né? Principalmente quando a gente fala aí de homens cis, né? Que não passam por esse processo que a gente passa, e por muito tempo, né? A gente foi considerada como loucas, deve estar naqueles dias e tudo mais, né? De pejorativo, né? Que foram inventando aí em relação a algumas fases do ciclo menstrual. Para realmente não nomear, né, aquilo que precisa ser nomeado e ficar tratando isso como algo que é uma falha na gente, né, que inferioriza a gente por a gente passar por isso. Tudo bem, Li, fica o quanto você conseguir. Oi, Renata, que bom, Rê, que você conseguiu estar aqui. A Renata, gente, é uma parceira lá de Itu. Acabou de conseguir aprovar um projeto super importante lá na cidade. Muito legal, Rê, parabéns. Ignalda, que bacana, você por aqui também, muito bom. Gente, eu vou começar então, tava dando uns minutinhos até o povo conseguir entrar, tem algumas pessoas que se inscreveram que não estão aqui ainda. Eu tô um pouquinho introspectiva aqui, porque não tive o dia muito de acordo com o que eu necessitaria para a fase que eu tô do meu ciclo. Então eu tô para menstruar, tô me sentindo bastante cansada e tive que fazer muito. Tava na estrada, viajando, enfim, enxaqueca de novo, mas tô bem, só tô um pouco atrapalhada aqui por causa do remédio, mas bora lá. De novo, ela não vai me derrubar. Vamos falar sobre menstruação e sobre o ciclo menstrual. Mas antes de tudo, quero explicar um pouquinho para vocês essa dinâmica das lives, então vou dar alguns recadinhos aqui. Eu tô fazendo as lives abertas, tá? Então, para que a inscrição, Sil, se a live é aberta? Porque as lives não ficarão gravadas, tá? Elas não vão ficar disponíveis aqui no feed, porém, quem está fazendo a inscrição vai participar de um grupo que ainda esta semana eu vou efetivá-lo e vai poder acessar esses diálogos posteriormente, sempre que for necessário. Então, a gente vai falar aqui sobre as potencialidades e os desafios de cada fase do ciclo, hoje começando pela fase menstrual. E se amanhã, depois, ano que vem, precisar acessar esse vídeo novamente, ele vai estar disponível para quem está aqui, quem fez a inscrição com a gente, tá? Além disso, no final dessas 4 lives, eu vou disponibilizar uma cartilha para vocês sobre essa questão das potencialidades e os desafios de cada fase do ciclo, e também com orientações para vocês aprenderem a monitorar, né, para observar e monitorar o ciclo menstrual e entendendo em qual fase vocês se encontram, entendendo quais são as potencialidades individuais, né, particulares de vocês, porque também ao longo das nossas conversas vocês vão perceber que nem tudo que acontece com uma acontece com outra. Vocês vão perceber que eu falo muito de possíveis manifestações, né, então nem são características da fase, possíveis manifestações de acontecerem, de se apresentarem, mas não necessariamente são obrigatórias, né? Não, mas comigo não acontece, então eu tô errada. Não, calma. Vocês vão aprendendo com o tempo que a sua própria autoobservação também vai te trazendo esse mapa, esse guia para você entender quais são as suas próprias potencialidades e desafios, tá? Deixa eu só ver se eu dei todos os recados. Eu tô com uma colinha aqui
para eu não esquecer de nada. Acho que é isso. E daí nesse grupo também que a gente está criando, eu vou disponibilizar, não é um grupo aberto o tempo todo, tá? A ideia desse grupo é que a gente possa dialogar, então assim, amanhã de manhã eu abro ele, a gente conversa um pouquinho sobre o que foi a live hoje, aí já fecho de novo para não ficar muito movimento que vá atrapalhar ali as trocas de informações. Os materiais que eu senti disponibilizar com vocês, eu vou disponibilizando ali também, então a ideia desse grupo também é mais para isso, certo? Dados os recados, dado o meu estado físico, mental e emocional do período da fase que eu tô, eu quero saber agora de vocês aí, como que vocês estão. Então eu vou fazer uma pergunta aqui, não precisa escrever um monte de coisa, vamos pensar aí nos emojis aí de mãozinha, só para ficar mais dinâmico, tal, mais fácil. Eu quero saber aqui, quem sabe em qual dia do ciclo você tá, ou minimamente a fase do ciclo. Ah, não lembro o dia, mas eu sei que eu tô mais ou menos no fim do meu período pré-menstrual. Enfim, me digam aí, quem sabe o dia que tá, pode me escrever aí o dia que você tá. Quem sabe a fase pode escrever a fase. E se não sabe, tipo, só um joinha para baixo, só para eu saber mais ou menos aqui como que tá a conhecimento, vamos chamar assim, de vocês que estão aqui participando em relação ao próprio ciclo menstrual aí. Vocês que entraram agora, que talvez não tenham pego, eu quero saber se vocês imaginam, se vocês conseguem, se vocês já monitoram o ciclo de vocês, se vocês sabem a data o dia do ciclo que vocês estão, ou minimamente a fase. Ah, eu não sei o dia, mas eu tô ali ovulando, tô menstruada. Ó, igual a Fê já escreveu, tô no 3º dia da minha menstruação. Ah, que legal! Menstruo amanhã, gente! Essa é minha querida taurina. Sabe exatamente quando vai menstruar. Eu não sei, porque meu ciclo é assim, ó. Tipo, um ciclo é de 26, um ciclo de 29, um ciclo de 30, 31, 25. E tá tudo certo também. Sem dores, sem grandes questões. Deixa eu ver. A Manuzinha entrou também. Bonitinha. Eu não sei, legal. 3º dia da menstruação. Acho que eu vou entrar na fase pré-menstrual. Bonitinha ali. 5º dia da menstruação. Grata, Manu. Quando a gente tá menstruada é mais fácil, né? Tá ali, é o início e tal, fica mais fácil. Pré-menstrual. Fico com ânsia, dor de barriga, sempre uma semana antes. Legal, já é uma observação. Então vamos lá. E aí, de acordo com o que vocês, né, esses dias que vocês estão, tal, a Renata já até trouxe, né, fico com ânsia, eu tenho dor uma semana antes, tal, como vocês estão se sentindo hoje? Tanto assim, fisicamente, como a Renata trouxe, mas também emocionalmente, mentalmente, fico mais eufórica, eu tô mais introspectiva, ou tô mais angustiada, tô animada, tô sonhando um monte de coisa, tô com uma libido alta, um apetite sexual alto, ou tô mais reservada, tô meio impaciente, não tô conseguindo interagir com muita gente, enfim. Me conta como que vocês estão. Chazinho, muito bom. Vontade de doce. É uma coisa que, né, rola sempre, quase. Vocês sabem que essa coisa do doce é muito louco, né? Porque a gente tem essa questão com o doce, a maioria das pessoas na fase menstrual ou ali no final da pré-menstrual, né? Eu tenho coisa com doce, carboidrato, açúcar, muito na minha fase ovulatória, muito.
pensativa e mais na minha, cansaço físico e mental. Tá vendo? Ó, são as características da menstrual, que é o que a Fernanda tá. Superativa, pouca interação, zero libido. Pouca interação faz parte, né? De quem vai menstruar amanhã, no caso, o que a gente quer é estar ali bem longe de ser humano, né? Deprimida, libido alta, muito estressada. Bacana. Então, eu quero propor um desafio para vocês, tá? Vocês que estão aqui hoje, nesse primeiro dia. Quem sabe, maravilhosamente aí que já tá acompanhando, segue anotando, porque daí a gente vai fazendo essas trocas no começo das próximas lives, pra gente ir sabendo aqui onde que cada uma tá, dentro da sua fase. Mas também para quando bater, né, igual a Fernanda tá menstruada, a Amanda falando que vai menstruar amanhã, acho que a Lívia falou também que vai menstruar amanhã. Enfim, temos aí 3 pessoas que eu me recordo, perdão se eu esqueci de alguém, que estão aí no processo menstrual, que é a fase que a gente vai falar hoje, né? Então, anotem a partir de hoje, se não lembra, busca lá na memória. Ah, então tá. Ontem foi a live, eu tava tal data, tal, e passa a anotar a partir de hoje, se não lembra, tá? Pra gente ir fazendo esse acompanhamento, que eu acho que é bem bacana e lá no final vai fazer bastante sentido para vocês. E aí, por que que eu quis começar com a fase menstrual? Por alguns motivos bem interessantes. Não sei se é primeiro, segundo ou terceiro, mas assim, um deles é justamente para a gente falar sobre a menstruação, né? Entender como ela funciona, saber as verdades sobre ela, né? Enfim, ter esse diálogo importante sobre essa questão que é tão natural e ao mesmo tempo tão envolta aí de preconceitos, né? Um outro ponto é que dentro dessa busca de conhecimento, de trazer, né, essa informação, essas informações verdadeiras e tudo mais, a gente buscar, a partir de agora que a gente tem conhecimento, um lugar de mais acolhimento, né, dessa fase, sem romantizar, tá? Eu sei que ela é muito difícil para muita gente. Eu, por exemplo, não sofro no meu período menstrual, mas eu sei que tem muita maioria das pessoas sofrem. Então, quero deixar bem claro que não é de um lugar de romantizar, mas sim da gente começar a acolher esse processo natural nosso e que muitas vezes ele é desafiador justamente porque a gente renega muito ele, né? Enfim, eu deixo esse convite para vocês que ainda têm alguma dificuldade com essa fase do ciclo, começarem a abrir espaço para esse período, abrir espaço para esse momento, que muitas vezes ela está querendo dizer muita coisa para a gente, tá? E muitas vezes também a gente não está entendendo qual é vamos chamar de potencialidade, tá? Eu tô com um pouquinho de dificuldade de elaborar as palavras, mas vamos chamar de potencialidade. Quais são as potencialidades dessa fase e que elas não estão... a gente não tá conseguindo colocar essas potencialidades em prática. Porque muitas vezes a gente quer se manter num lugar, né? E aí a gente vai entender ao longo dessas lives que somos cíclicas, né? Então, em cada momento, em cada fase, a gente tem uma energia se manifestando. Então, não dá para a gente se manter motivada, comunicativa, super animada, com uma energia vital lá no topo, se eu tô no meu primeiro dia de menstruação, se eu sofro muito com a menstruação, tô ali no meu terceiro, quarto, ainda sangrando muito, é outro processo,
nessa fase, que a gente vai entender um pouquinho hoje, tá? E um outro ponto é que o ciclo menstrual, ele se inicia na fase menstrual. E aí é bem bacana eu trazer uma questão para vocês que, assim, ela parece simples, mas tem muita gente que confunde, tá? Ciclo menstrual ele é todas as fases, todos os processos que a gente passa entre ovular e menstruar. Menstruação é uma das fases desse ciclo, tá? Então a gente tem, biologicamente, são 3 fases, tá? É dividido em 3 fases, mas não vou entrar nisso agora. Dentro desse olhar comportamental, são 4 fases, então nós temos 4 fases dentro de um ciclo menstrual, tá? Eu falo isso porque tem gente que às vezes fala assim, ah, não, mas é que o meu ciclo, eu fico muito deprimida. Então, assim, não é o ciclo, é a sua fase menstrual, talvez, né, seja isso que a pessoa esteja querendo falar. Então, só para deixar bem claro, assim, que fase menstrual é uma coisa, ciclo menstrual é outra. É toda uma dança hormonal que acontece entre ovular e menstruar, e vice-versa, tá? Tanto é que o correto mesmo é a gente dizer ciclo ovulatório menstrual, porque senão a gente limita o nosso ciclo menstrual a simplesmente engravidar, não engravidar. Engravidou, não menstrua, não engravidou, menstrua, né? E aí fica muito pequeno, né? Como se o ciclo menstrual servisse só para isso. E ele tem muita coisa importante, assim, na nossa vida, ele traz muitas ferramentas, assim, de autoconhecimento, além disso, de equilíbrio da nossa saúde também, tá? Dito isso, então vamos lá para a fase menstrual. Se vocês quiserem, eu vou explicar um pouquinho da fase menstrual, e aí se vocês quiserem trazer perguntas, manda um emoji da mãozinha, uma mãozinha para cima, ou aquela menininha da mãozinha, alguma coisa assim, que daí a gente vai trocando, tá? A ideia aqui é que realmente a gente vá trocando ideia. Vai lá, meu bem. Beijo. Que a gente vá trocando ideia mesmo e que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, tá? Eu vou trazendo os conceitos e a gente vai trocando aqui. Então, o ciclo menstrual, ele se inicia com a menstruação. Então, o primeiro dia da menstruação é o início do meu ciclo menstrual. Então, a Fernanda falou no começo, eu tô no meu 3º dia da menstruação. Então, ela menstruou há 3 dias, ela está no 3º dia do ciclo menstrual dela. Então, o ciclo menstrual, ele dura do primeiro dia da menstruação até completar todo o ciclo e chegar o dia antes da minha próxima menstruação, tá? Então, se a Fernanda menstruou há 3 dias atrás, e o ciclo dela dura, vou dar um exemplo, 30 dias. Como que ela vai saber que o ciclo dela dura 30 dias? Porque ela vai acompanhar o ciclo dela desde o primeiro dia, então 1, 2, 3. Ela sabe que hoje ela tá no 3. Então ela vai acompanhar o ciclo todo dela, tal, anotando. Tuf, menstruou de novo? O ciclo anterior dela terminou ontem. Deu para entender? Se vocês ficaram com dúvidas, me acenem aqui no comentário que eu explico novamente. Mas a ideia aqui é a gente falar da fase em si, tá? Essa questão da duração do ciclo a gente pode trocar um pouquinho mais nos próximos encontros também. Até porque vocês vão perceber que em cada encontro eu estarei numa energia. Então hoje eu tô meio atrapalhada aqui para falar com vocês. Na próxima já vou estar um pouquinho mais com uma energia já mais vital. E provavelmente no 3º encontro eu vou estar, ó, a chama da vida, da fala, inclusive. Vamos lá. Então, quais são as características da fase menstrual? Biologicamente, o corpo, ele tá se limpando, né? Então,
existiu vou chamar de óvulo, tá? Que não foi fecundado lá no processo da ovulação. Esse óvulo começa a vou chamar de deteriorar, tá? Ele começa a se diluir dentro do corpo, porque ele não foi fecundado. E todo um processo que se formou no útero, de acolhimento, de proteção, para que esse óvulo, se ele tivesse sido fecundado, ficasse ali quentinho, bonitinho, acolhido. Então, toda essa camada que se alocou ali, né, que se formou dentro do útero, ela não recebeu o óvulo fecundado, então começa um processo de limpeza. Então, é isso que acontece com o nosso corpo, bem a grosso modo, quando a gente entra no processo de menstruar, tá? O que acontece? É um órgão que ele tá precisando de muita energia para começar a soltar essa estrutura, né? Esse material que se formou ali dentro dele. Não é uma coisa simplesmente, não teve pluf. Não é isso. Ele precisa de energia para se movimentar, porque são pequenos movimentos que vão fazendo com que esse material que se formou vá se soltando e o corpo se limpe. Por que você está falando isso, Ivana? A gente já fala de comportamento e potencialidades? Sim. Para a gente entender os comportamentos que a gente apresenta em cada fase, a gente precisa entender o que está acontecendo internamente com o nosso corpo. Então, por que a maioria das pessoas tem um processo de muita dor, de muita cólica? Tem gente que tem ânsia de vômito, algumas pessoas até desmaiam, enfim. Mesmo quem não tem, como eu dei o meu exemplo, né? Eu não sofro grandes dores, não tenho nenhum transtorno, que ali na minha fase menstrual eu fique com problemas, com dificuldades. Mas eu sinto todo um processo de introspecção. E era aí que eu queria chegar quando eu estava falando desse processo do útero demandar uma energia para que a menstruação desça. O que o nosso corpo faz? Ele começa a introspectar, não sei se essa palavra existe, mas a gente entra num processo de introspecção, porque a nossa energia vital, ela tá começando a se concentrar nesse lugar que tá precisando de mais energia. Eu vou dar um exemplo. Não sei se todo mundo aqui pratica exercício, mas eu já corri muito na minha vida. Já fiz altas provas e tal. Eu vou dar o exemplo da corrida. Quando a gente tá correndo, o nosso coração, principalmente, vai aumentando a frequência cardíaca, né? A gente não consegue fazer outra coisa enquanto a gente tá correndo. Por exemplo, não consegue... Você tá ali correndo, você não consegue comer ao mesmo tempo. No máximo ali, se é uma prova longa, você toma um negócio ali que dá uma energia e já era. Por quê? Porque o nosso corpo tá entendendo que é o coração e o pulmão que estão precisando ali de energia naquele momento, de cuidado. Basicamente, tem outros órgãos também que estão envolvidos, mas tô querendo dizer, basicamente é o coração ali que está sobrecarregado, o pulmão que está ali, né, sobrecarregado, precisando de atenção. Então, quando a gente está menstruando, é um pouco isso, né? Gente, bem a grosso modo, tá? Que eu tô trazendo exemplos para tentar explicar aonde no próximo passo que eu vou chegar. O nosso útero está precisando de energia para soltar essa menstruação. Então, naturalmente, o nosso corpo trabalha num processo introspectivo de entender, vamos mandar energia para aquele lugar que está demandando mais nesse momento.
Aí a gente começa a sentir um cansaço, a gente começa a sentir uma dificuldade de raciocinar, uma dificuldade de interagir, muita informação, muita coisa. De certa forma é por isso também, porque a gente não tá com uma energia expansiva, né? Que a gente consegue pensar em várias coisas ou ter ideias e botar para acontecer e tudo mais. Não, a gente está num processo de recolhimento, de cuidado, de limpeza. Então, se a gente consegue entender que essa fase está pedindo isso, está pedindo recolhimento, está pedindo introspecção, a gente consegue passar por um período menstrual um pouco mais acolhedor também. Por isso que lá no começo da live eu falei que muitas vezes os processos desafiadores que a gente passa, tanto na fase menstrual quanto na fase pré-menstrual, é muito de um lugar de não conseguir fazer atividades que aquela fase apresenta como potencialidade. Tá, Silvane, mas e aí? Quais são as potencialidades da fase menstrual? Acabei de falar, processo de limpeza. Então, ao mesmo tempo que o nosso útero está se limpando, a gente também pode aproveitar esse momento para dar uma reorganizada na vida, para dar uma reavaliada nos projetos. Então, assim, a gente desacelera, porque a fase pede. Se a gente se mantém acelerada nessa fase, é aí que vem os problemas, é aí que vem as irritações, é aí que vem as dores, tanto físicas como emocionais, né? Então, se a gente consegue desacelerar fisicamente, a gente também abre espaço para que a gente desacelere no nosso dia a dia, a nossa atividade mental, e entre num processo de tá, o que deu certo, o que não deu, o que eu vou encerrar nesse ciclo para abrir espaço para o próximo ciclo que vai chegar, o que eu quero de novo. Porque na próxima fase é quando a gente vai semear, é quando a gente vai idealizar. Então, o que eu quero me livrar nesse momento para que eu possa ter um espaço na próxima fase para eu começar algo novo ou continuar algo que está dando certo. Eu tô me fazendo entender? Manda uns joinhas aí quem tá me entendendo, e se alguém não estiver me entendendo, manda pergunta também e eu já explico aqui para vocês. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. As meninas estão menstruando cada vez mais cedo. Tem alguma explicação para isso? Olha, Rê, outro dia eu participei de uma oficina no Coletivo Feminista de São Paulo, Saúde e Sexualidade. Um espaço muito legal, inclusive quem não conhece, eu indico conhecer. E houve também essa pergunta, mas não há, assim, um entendimento científico do porquê isso está acontecendo. É claro, existem as hipóteses, né? Em relação à alimentação, né? Alimentação, inclusive, da própria pessoa que gerou, né? Essas meninas que estão menstruando mais cedo hoje. Porque se vocês pararem para pensar dos anos 90 para cá, o tanto de alimentos, né, transgênicos, que a gente passou, né, a consumir, tudo ficou muito fast, né? Tudo muito rápido. Tudo para ontem. Então as comidas também foram seguindo, né, essa linha da rapidez, da praticidade.
Então, a gente não investe mais o nosso tempo em cuidar da nossa própria alimentação, né? A gente chama um aplicativo para entregar uma comida, a gente compra tudo já ou congelado, ou enlatado, ou não sei o quê. Então, essa questão da alimentação é a maior probabilidade, assim, das meninas estarem menstruando mais cedo. Mas, por outro lado, eu vejo, assim, que, por exemplo, eu menstruei cedo, eu menstruei com 11 anos. Eu sei de pessoas da minha idade, até um pouquinho mais velhas, que menstruaram com 9. E eu lembro que na minha época já era assim, tipo, meio que normal isso. Então é isso, a alimentação é uma questão, mas eu acredito que existem outros fatores aí que influenciam também nessa... Ai, pensei em você, Fer, mas não quis falar. Fernanda menstruou com 9 anos, Fernanda é minha prima. E isso já tem muito tempo, então eu acho que tem outras questões também que estão influenciando, questões genéticas mesmo, evolutivas, que possam. Palpite meu, tá, gente? Não é nada científico que eu tô trazendo, mas porque é isso, houve uma. Tem, né, acontecido essa troca de conversa em alguns ambientes e ainda não se sabe ao certo, né? Mas muitas influências externas estão acontecendo também para além dessa questão do processo evolutivo, tá? Ah lá, tem as tias que também menstruaram muito cedo, então é isso, às vezes a própria genética mesmo, né? Já traz essa característica. Então eu vou continuar, tá, gente? Porque nós temos só mais 20 minutinhos. E aí eu quero abrir também para perguntas quem quiser. Então, uma das potencialidades da fase menstrual é essa. Desacelerei, vou reavaliar, né? O que que eu tiro de bom de tudo que eu passei nesse ciclo, o que foi legal, o que não foi, aquilo que não foi, o que pode ser melhorado, ou então não faz sentido, então não quero mais. E eu tô falando isso de lugar assim, de trabalho mesmo, sabe? De projetos, de propostas, de atividades, né? Então, para quem empreende, quais projetos estão dando certo, para quem CLT desenvolve, né, demandas que chegam, né, assim, na empresa, o que deu certo, o que não deu, enfim, no próprio relacionamento também dentro da área, o que é possível, quais coisas aconteceram, o que é possível melhorar, enfim, é um período muito legal mesmo de reavaliar e que ao mesmo tempo é um desafio da gente conseguir fazer, porque a gente não aceita essa baixa de energia que acontece nessa fase. E existe, obviamente, também não dá para a gente deixar de lado uma realidade que nem todo mundo, aliás, a maioria das pessoas não consegue adaptar a vida 100% ao ciclo menstrual. Aliás, às vezes nem 50%, nem 30%. Mas a partir do momento que a gente tem a consciência, a gente já começa a encaixar algumas coisas, sabe? Será que eu realmente preciso fazer essa atividade hoje? Eu não tô me sentindo bem, eu tô me sentindo introspectiva. Para eu fazer essa atividade, eu tenho que estar com uma mente muito ativa, expansiva. Será que eu não posso fazer num outro momento? Posso. Então eu vou me organizar para fazer daqui uns 10, 12, 13 dias. Entendeu? Às vezes é um negocinho que dá ali para ir encaixando. Se é uma pessoa que já tem tem um ciclo ali, não vou nem falar regular, porque eu não gosto dessa palavra, porque daí dá a entender que quem não menstrua toda vez no mesmo dia é irregular, né? Mas, por exemplo, a Amanda, que falou, eu vou menstruar amanhã. Então, assim, ela sabe, ela tem um ciclo ali que ele é meio que constante, então ela sabe. Então, ela sabe que tal data ela também vai estar mais expansiva e tal e tudo mais. E ela precisa
apresentar uma proposta para alguém e tá na mão dela decidir. Ela vai marcar para essa semana ou ela vai marcar para daqui 10, 15 dias? Marca para daqui 10, 15 dias que você vai estar mais expansiva. Entendeu? Então, assim, são pequeninas mudancinhas que a gente consegue ir fazendo no nosso dia a dia, que a gente consegue chegar naquilo que é ideal pra gente. Eu acho que isso é muito bacana aqui também de falar para vocês. Nem tudo que eu recebo me cabe. Nem tudo que chega para mim me faz sentido. Mas alguma sementinha planta. E é essa sementinha que importa para vocês. Então a Silvana tá aqui hoje plantando sementinha em vocês. São vocês que vão plantar as sementinhas que vocês querem, regar da forma que vocês podem, que vocês dão conta. E isso, ó, é um fruto que vocês vão colher lá na frente, tá? Um processo, uma outra potencialidade muito bacana também dessa fase é o próprio processo intuitivo. A gente tem uma característica intuitiva muito forte durante a menstruação. E muitas vezes a gente não dá voz para esse processo intuitivo. E ele pode querer mostrar muita coisa para a gente. Inclusive um projeto. Um projeto pode vir de um processo intuitivo na fase menstrual. Que às vezes ele pode nem fazer sentido hoje, mas daqui 2, 3 anos, nossa, que bom que eu dei ouvido para isso. Porque era meu, eu tinha que seguir isso. Eu tinha que fazer um planejamento para chegar aqui onde eu tô hoje. Que bom que eu ouvi esse meu processo intuitivo. Então tem essa outra potencialidade também que é a intuição. Todas nós carregamos, ela vem muito forte. O que acontece é que muitas vezes a gente não dá ouvidos para ela, tá? Então eu falei do processo de limpeza, né? Do mesmo jeito que o corpo físico está se limpando, a gente consegue se limpar também daquilo que não faz sentido pra gente, ou que fez, mas agora não faz mais, ou o que a gente tentou e não deu certo, tá tudo bem, bora se desfazer disso e abrir espaço para outra coisa, falamos disso. Falamos do reavaliar, né? Do desacelerar para reavaliar. Então, essa é a outra potencialidade dessa fase. E falamos do processo intuitivo, tá? Legal, o que a gente faz com um monte de desafio que aparece nesse meio tempo. Que aí é isso, né, gente? A gente entra num processo muito delicado quando a gente menstrua, né? Esse processo de introspecção, uma energia psíquica muito forte, um corpo muito cansado, para quem tem as dores, muitas dores, né? Então, como lidar com tudo isso? E muitas vezes não conseguindo adaptar o seu dia, a sua rotina de trabalho, de afazeres com o seu ciclo. Minimamente ter consciência, minimamente. É o passo básico, assim, que eu acho que isso é uma coisa que todo mundo consegue ter, né? O resto das coisas que eu vou trazer é muito de acordo com a vida, né, de cada uma, o que cada uma realmente consegue, o que é possível dentro da sua rotina. Mas a consciência é algo que a gente consegue. Então, como eu falei há uns minutos atrás, se eu sei que eu vou menstruar naquela semana, eu vou tentar desacelerar um pouco, vou tentar, talvez, para quem pratica esporte, né, eu vou tentar fazer exercícios mais leves, para quem tem filhos e filhas, vou tentar delegar mais para as outras pessoas, né, a rede de apoio, vou aceitar ajuda, vou dormir mais cedo, vou tomar um chá, vou silenciar, vou falar não. Nossa, falar não também é uma coisa tão importante, né? Às vezes, sei lá, domingão, todo mundo empolgado com aquele almoço, ou de família, ou de galera, de churrasco, cerveja, e você tá falando, nossa, tudo que eu queria era ficar em casa. Fica, fica. É a melhor coisa que você pode fazer por você é se ouvir.
e se cuidar. Ai, que delícia ter um domingão menstruada para se cuidar. Muito bom. E eu falo de um lugar de aprendizagem também, gente, porque, como eu falei antes, né, eu já corri muito. Já fiz muita corrida menstruada. Muita. Sem noção. Tinha noção nenhuma do meu corpo, do meu ciclo. E eu ia, pá, me acabava e fazia selfie com a medalhinha. Só que depois eu pagava um preço, né? Então é isso, gente. Eu acho que a maior orientação assim que eu posso passar dessa fase em relação aos desafios é tomada de consciência do que o seu corpo está pedindo nesse momento e o que é possível, né? Falar não, se for possível, é uma das primeiras coisas também, né? Porque o que é bom para você, só você que sabe, né? O que é bom pra gente é só a gente que sabe, tá? Por hoje é isso que eu tenho aqui para falar para vocês. Se eu sentir de trazer mais algumas coisas que eu sei que são importantes, eu vou compartilhar com vocês lá no grupo. Muita coisa pode acontecer até as outras lives, então eu vou ter vários insights e eu vou compartilhando com vocês nas outras lives também, como eu falei, hoje eu tô aqui, ó, eu acho que meu ciclo tá parecido com o da Amanda, só não sei se é amanhã, mas eu tô prestes a menstruar, ainda tive essa crise de enxaqueca, daí o remédio me dá uma azuretada, então por isso que eu tô meio balangandã aqui pra falar com vocês. Mas dei o meu melhor. E se vocês sentirem que faltou algo, que vocês querem que fale mais, a gente pode, quem sabe, lá no final das lives, a gente marca uma outra para falar de menstruação de novo, tá? Tô super aberta aqui para compartilhar com vocês. E aí eu vou abrir 5 minutinhos aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou se alguém quiser trazer, aí eu até abro aqui, não sei como faz, mas a gente descobre. Para alguém, se alguém quiser participar aqui, trazer algum depoimento em relação à fase menstrual, ou o que fazia, o que deixou de fazer, ou enfim, o que foi importante, quer compartilhar aqui, também eu me disponho aqui pra gente falar um pouquinho. O que vocês acharam? Me contem também. Quem que tá aqui comigo ainda? Não sei se eu consigo ver. Mas é isso, gente. Acho que tudo certo, né? Se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha. E aí, um minutinho a gente encerra, se não tiver ninguém pra... É que às vezes tá escrevendo, né? Demora um pouquinho, mas um minutinho a gente encerra. Hey, bora levar as oficinas pra Itu. Ai, grata a você, Flá, pelo apoio. Muito bom, que bom que você pôde estar aqui junto. Ah, muito grata, mãe. Eu que agradeço. E interessante que essa questão da menstruação, não sei se vocês sabem, mas a Flaviana sabe. Tem um projeto de lei, né, rolando para aprovação de uma licença menstrual, né, no Brasil. Ela já é lei na Espanha, mas aqui no Brasil tem um projeto de lei também tramitando. E eu achei muito interessante isso estar acontecendo, porque cai justamente em tudo isso que a gente estava falando, né? Que bom que pessoas que estão no CLT possam ter mais esse cuidado com elas mesmas, né? Lógico, tem toda uma, uma polemização aí sobre isso. Eu até vou fazer um post semana que vem sobre esse tema, mas eu acho que tem tudo para
Tem tudo para dar certo, assim como a licença maternidade deu certo e foi evoluindo, enfim, é isso. A gente abriu portas para hoje a gente tá com um projeto de lei sendo analisado aí para a gente ter licença menstrual 2023, até que enfim, né? Beleza, gente. Beijo para vocês, uma boa noite, muito grata a vocês aqui comigo, espero que tenha sido bom. Para mim foi bem legal, tá bom? Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.